Tá bom? Tá? Então, esse trabalho que eu vou apresentar agora, ele é o início do meu trabalho de doutorado, né, que eu faço no programa de filosofia da UERJ, sob orientação da professora Carla Chediak e a professora Eliane Volchan, que é a neurobióloga da UFRJ, ela coordena um laboratório de pesquisa de emoção. Então, é exatamente esse trabalho, ele vem desde da minha pesquisa de iniciação científica. Eu já comecei trabalhando afeto, mas estudava mais a relação com Spinoza mesmo, e Damasio, Antônio Damasio. No mestrado eu acrescentei mais um autor, que é o Henri Atlan, que é um biofísico, mas sempre estudando afeto, um pouco da relação mente-corpo, basicamente isso. Agora, para o doutorado, eu resolvi, então, migrar mais para o ponto de vista mesmo da neurociência, com um estudo mais de outros autores, né, relacionados à neurociência. Então, para isso, eu tive que fazer um panorama, levantar um panorama sobre o estudo das emoções. Esse está terrível, né? Mas tudo bem. Só para ter uma ideia, que o estudo das emoções é um estudo bastante amplo, né, bem extenso e longo, apesar de que eu tenho a impressão que a gente estuda a emoção por um viés que é bem cognitivista, assim, a partir de alguns pressupostos, enfim. Mas o que a gente tem razoavelmente de novo, né, por hora, algumas pesquisas da neurociência que estão apontando, então, basicamente três linhas dentro da neurociência que estão apontando um trabalho que seria de cunho mais comportamental, um outro mais ligado ao feedback somático e um outro mais, que eu acho que está mais fechado em cima do trabalho desse autor que eu vou apresentar para vocês, que é o Jaak Panksepp, que seria o nome da própria ideia dele, que é a neurociência afetiva. Então, assim, de todo esse panorama aqui, eu vou apresentar uma coisa que está aqui. Então, um professor Jaak Panksepp, ele é um autor que trabalha com animais. O estudo dele está mais voltado ao estudo dos mamíferos, de uma forma geral. Assim, atualmente ele trabalha mais com os ratinhos. Trabalha na Universidade do Estado de Washington. Desenvolveu basicamente a tese dele, a pesquisa dele ao longo de 30 anos, que ele trabalhou na Bowling Green State University. E basicamente ele lançou o trabalho dele basicamente com muitos artigos, né, artigos científicos, mas tem dois trabalhos principais, assim, que é o de 98, o Affective Neuroscience, The Foundations of Human and Animal Emotions, e esse último agora, de 2012, que é um pouco o que eu vou apresentar aqui com a outra autora, que é a Lucy Biva, The Archaeology of Mind, Neuroevolutionary Origins of Human Emotion. Eu gosto de apresentar o Jaak Panksepp mais por ele mesmo. Então, temos aqui primeiro uma citação desse último livro dele, que eu faço questão de ler inteira. To the best of our knowledge, the basic biological values, conceito importante para a gente, né, of all mammalian brains were built upon the same basic plan, laid out in consciousness-creating affective circuits that are concentrated in subcortical regions, far below the neocortical thinking cap, né, ou seria o neocórtex, that is so highly developed in humans. Mental life would be impossible without this foundation. There, among the ancestral brain networks that we share with other mammals, a few ounces of brain tissue constitute the bedrock of our emotional lives, generating the many primal way in which we can feel emotionally
good or bad, within ourselves. As we mature and learn about ourselves and the world in which we live, these systems provide a solid foundation for fundamental development. Daqui a pouquinho a gente vai pegar exatamente qual é o ponto, né? Mas aqui ele já está associando uma ideia que é criação de sentimento ao mesmo tempo que criação de consciência, surgimento e emergência de consciência. Eu queria passar um videozinho muito rapidamente. The primal power of play. Play é um dos sentimentos básicos que ele defende, mas eu só quero mostrar para vocês aqui. Kicking a soccer ball, that's a stylized play, but that's not real play. The play system is wonderful and fun system that Mother Nature gave. Real play is really roughhousing, rough and tumble, running, chasing, playing tag, hide and seek. If we try to line children up for kicking a soccer ball, that's a stylized play. Eu não vou voltar não, mas o que é mais importante vem. Real play is something that children themselves do. And that's the good stuff for the brain. A brincadeira como sendo importante para o desenvolvimento do cérebro. Play, and we've mapped out systems for crying and psychological pain, and we believe that these are very big ticket items in depression. We've already done experiments in rats, and play makes them better controlled adults, less impulsive, more socially intelligent. Rat laughter was a serendipitous discovery. I had a postdoctoral fellow, Brian Knudsen. He wanted to know if there was a play vocalization. And I said, well, these animals make all their sounds outside our hearing range, way high frequencies called ultrasonics. When little rats are playing, the playing field is full of little chirps. And we studied these chirps for 5 years. When I finally woke up one morning and said, perhaps it's laughter, I went into the laboratory and I said, let's go tickle some rats. And we went and tickled the first rat, and these ultrasonics came on outrageously, you know, the highest levels we'd ever seen. Let's try that again with another animal. Same thing. Third animal, fourth animal. Every animal showed the response. And they became very fond of you if you played with them like that. We're convinced that this is an ancestral sound that we share with the other mammals, and that laughter is the appropriate term. And if you understand this circuitry in the brain, you will begin to have a science of joy. And once we identify our molecular pathways for joy, then there are bound to be medications that can be developed that work very differently from the present antidepressants, which kind of just suppress things. They can reduce feelings of psychological pain, but they cannot produce positive feelings. Depression actually blocks certain kinds of gene pathways, and other people have found that play increases these gene pathways. So it looks like depression and play are opposite sides of a coin. É isso. Bom, aqui a página dele na University de Boston, Universidade de Washington. Ele é
ele é um estoniano, ele nasceu na Estônia e, bom, trabalha já nos Estados Unidos, já tem bastante tempo. Bom, então assim, a gente pode voltar um pouquinho, assim, para aquela perspectiva que eu tinha falado, né? A gente tem 3 perspectivas diferentes, eu queria até aqui agora com essa perspectiva cognitivista, um pouquinho, e essa outra vertente, que é a vertente que ele se insere, que é mais ligada à questão do afeto, à questão do sentimento, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Bom, essa de cunho mais cognitivista viria de William James e Carl Lange, né, que elaboraram separadamente uma teoria que diz que as emoções, na verdade, elas são respostas automáticas desprovidas de afeto. Essas respostas somáticas, né, automáticas, alimentam as regiões cognitivas dos... tem um erro aí, cognitiva, e depois que essas respostas acontecem, que elas são desencadeadas, haveria então uma leitura neocortical para essas respostas que estariam sendo processadas no nível subcortical. Então, a teoria de William James e Carl Lange, ela é interpretada no meio da neurociência, até onde eu entendo, e a partir do ponto de vista também do próprio Pansé, que é uma teoria de readout. É uma teoria, então, que leva em consideração que o feedback somático é bastante importante para ver produção de sentimento, que é um pouco até o que eu estava tentando, no meu inglês terrível ontem, conversar com o professor, mas era exatamente isso, assim, qual é o ponto exatamente? Até que ponto o feedback somático é tão importante para a produção do sentimento, né? E já esse autor, o Pansep, ele não concorda muito, por exemplo, com a posição do Antônio Damasio nos seus 3 primeiros livros. Erro de Descartes, Mistério da Consciência, Em Busca de Spinoza. Damasio teve uma postura que foi separar bem emoção de sentimento. Emoção seria num plano mais das ações corporais, respostas fisiológicas, tudo num plano meio do corpo, e sentimento, alguma coisa que seria relativa à mente, né? Isso aconteceu no Erro de Descartes. No Mistério da Consciência teve uma suavizada. Quando ele voltou Em Busca de Spinoza, ele teve então essa divisão mais aprofundada. E também está horrível esse slide, mas mostra que esse livro, que é o Mistério da Consciência, não, aqui é o Em Busca de Spinoza, ele faz uma linha divisória aqui, não está dando para ver, entre emoção e sentimento. Então ele bota uma relação bem dualista. Ele até se diz dualista de aspectos, porque na verdade ele se considera um monista, Antônio Damasio, mas que não veria de outra maneira senão aspectos que se expressariam dessa substância única, inclusive daí a relação que ele acha ter com Spinoza, né? Bom, mas de qualquer forma, quando ele chega no último livro dele, ele parece que dá uma modificada, e aí ele começa a suavizar e acrescenta uma noção que ele mesmo fala no início do livro, que ele resolveu fazer esse livro porque tinham coisas que não estavam bem trabalhadas, e que ele teve muitas críticas em relação a essa postura, que parecia uma postura mais dualista do que de fato ele estava querendo apresentar, né? Então ele diz: emoções são programas de ações complexos e em grande medida automatizados. Os sentimentos emocionais, por outro lado, são as percepções compostas daquilo que ocorre em nosso corpo e na nossa mente quando uma emoção está em curso. Mas cabe aqui uma ressalva, diz Damasio. As percepções que denominamos sentimentos emocionais contêm um ingrediente especial que corresponde aos sentimentos primordiais. Esses sentimentos baseiam-se na relação única entre o corpo e o cérebro, que privilegia a interocepção.
Há outros aspectos do corpo sendo representados em sentimentos emocionais, obviamente, mas a interocepção domina o processo e é responsável pelo que designamos como o aspecto sentido dessas percepções. Então você percebe que mesmo ele tendo suavizado, ele tendo suavizado um pouco, né, assim, mesmo num nível do corpo já surgem sentimentos, e quero dizer, o que eu falo com sentimentos, né? Emoção sentida, algum tipo de senciência, né? Ele ainda fala de percepções. É como se houvesse, então, uma instância cognitiva olhando para as emoções corpóreas, né? Então, a crítica à posição cognitivista, que é a postura de Pansep, é dizer que esse feedback corporal, que parece influenciar tanto na produção das emoções, principalmente dos sentimentos, não pode ser a fonte principal do sentimento. A justificativa, por exemplo, é a síndrome do encarceramento, que é um dano no tronco cerebral, um dano na espinha, né, num nível bastante alto, e que em alguns casos, inclusive, as pessoas até conseguem se comunicar com o movimento dos olhos, né? Tem umas que nem conseguem se comunicar. Mas talvez essa fosse um grande argumento contra o feedback somático, porque essas pessoas apresentam, as pessoas que estão com elas o dia todo, todos os dias, conseguem perceber e tem alguma relação aí de que elas apresentam emoções, elas se expressam emocionalmente. Bom, essa crítica às teorias de Widalt, elas vêm já desde Walter Cannon, fisiologista. Puxa, tá ruim mesmo, né? Eu não estou enxergando nada, então. Enxergamento. Eu enxergo pessimamente. Tá? E eu botei claro porque eu achei que ia ficar melhor, porque o fundo estava escuro. Mas tudo bem. Então, um fisiologista que faleceu em 1945, e a ideia dele, né, que a emoção é uma função intrínseca do cérebro. E as respostas autonômicas, elas são lentas para que elas possam produzir todas as respostas relativas à emoção, que seriam comportamentais, fisiológicas, o próprio sentimento, e aí sempre faço a ressalva, quando falo sentimento, estou falando do aspecto sentido, né? E um outro autor importante também para essa corrente, na verdade, ela remonta a Darwin. Muitos, inclusive, falam que o Jaak Pansep é um novo Darwin, porque ele estuda animais, expressão em animais, enfim, né? Mas o Paul MacLean, por exemplo, né, que foi um médico, que faleceu agora em 2007, né, há pouco tempo, e a ideia dele é que o cérebro foi constituído na evolução em camadas, né, camadas sobrepostas. A gente teria uma camada mais básica, inicial, que seria a proto-reptiliana, onde se percebe, então, algumas respostas mais ligadas à busca de alimentação, exploração, agressividade, dominação e sexo. A paleomamífera, que seria uma camada um pouco mais intermediária, que a gente associa aí ao sistema límbico, daí vem, né, a ideia do sistema límbico com ele, são as emoções primárias sociais. No nível mais alto, né, seria o nível do neocórtex, a neomamífera, que seriam os processos cognitivos superiores, então. Então, esses dois autores aí, junto com o Pansep, então, o próprio MacLean, no final da vida dele, eles parece que se aproximaram bastante, ele migrou o estudo, MacLean migrou o estudo para a neurociência e se aproximou bastante de Pansep. Bom, aí um pouquinho só da anatomia, eu acho que não cabe aqui a gente entrar tão minuciosamente, mas a gente está falando de respostas, reações, mecanismos que acontecem na linha mediana, né, do cérebro, ventral, né, mais interno, né, PAG, hipotálamo, tálamo medial, amígdala, enfim, o sistema límbico, 5. Que beleza!
Vamos aos afetos, então. O principal da história toda é que ele diz que nós nascemos, então, com um conjunto de afetos primitivos, que num nível primário. Esses afetos, eles são seeking, rage, fear, lust, care, panic e play. Esses afetos nos dariam já a possibilidade de sobrevivência já nos primeiros anos de vida, né? Nós seeking esse entusiasmo, essa curiosidade com a vida, né? Um pouco que aquele jeitinho ali do ratinho, né? De sair buscando, explorando tudo. Rage, a possibilidade da gente enfrentar um predador, a gente. Fear, também um sentimento primordial, inato. Lust, né, a experiência sexual, a exploração sexual para a preservação da espécie, o acasalamento. O care, que é a possibilidade de cuidado, né, cuidado tanto de nutrição quanto afetivo, né. E aí tem um estudo fantástico com a neuroquímica. Todos esses sistemas, inclusive, eles têm uma neuroquímica envolvida, né. No caso do care, a gente vê aí os estudos com a ocitocina, que são estudos bem interessantes. Panic e grief seria o aspecto uma espécie de uma tristeza pela separação, o estresse da separação. E o play, que é a brincadeira social, que tem um pouco a ver com o que aqueles ratinhos estão fazendo, né? Run and tumble, que ele fala, né? Brincar de rolar, de passar por cima, enfim. Esses afetos seriam afetos primitivos, eles surgem no nível subcortical e são sentimentos, afetos sentidos. Não, o que ele está afirmando a gente não precisa de feedback somático para isso, a gente nasce com essas possibilidades. A gente desenvolve, sem dúvida a gente desenvolve com a aprendizagem. A gente vai adicionando respostas mais diversas e as nossas respostas vão ficando cada vez menos estereotipadas. Mas a gente nasce com esse conjunto aí de 7 sistemas afetivos. Bom, para aqui. É isso. Nenhuma pergunta. Não, só para opinar, como é que você vê já que as emoções estão ligadas à consciência, como é que você veria na escala evolutiva o surgimento da consciência? Ele chega a falar um pouco disso mais nesse livro também. Ele vai, nesse caso, né, ele vai pela saída do self. Ele fala do surgimento de um core self. Né? E esse core self ele já seria num nível mais básico, mais baixo, cerebral do que querem outros autores. Ele percebe que esse sentimento primordial, ele é um nível muito, muito básico de senciência. Engraçado, é muito curioso porque ele fala em conscious. Ele fala que esse primeiro sentimento é conscious, mas não é awareness. Né? Eu fico tentando evitar traduzir, porque quando a gente traduz faz mais confusão ainda, né? Mas ele diz que tem um nível de consciência. É óbvio que não é a nossa consciência terciária, né? Não é self-conscious, mas é um nível de consciência em que a gente é capaz de sentir. A gente sente. É óbvio que assim, é muito básico. Esses 7 sistemas afetivos não são afetos que a gente tem toda hora na nossa vida, não é isso, porque a gente está num nível social de desenvolvimento em que a gente teria afetos que foram desenvolvidos a partir desses sistemas básicos. Mas ele trabalha pela saída do core self. E surgiria quando na escala evolutiva? Escutei. O core self surgiria quando? Boa pergunta. Bom, senhor Osvaldo, eu acho o seguinte, ele fala até em répteis, né? Ele fala de répteis. Mas tanto que quando ele fala sobre esses 7 sistemas, aqueles 3 primeiros, seeking, rage, fear, ele diz que são sistemas afetivos reptilianos. Então, para ele, ali já tem. Né? Porque o manifesto lá
sabe aquele manifesto de Cambridge lá, que ele assina? Ah, Eles mencionam peixes e até polvos, né? tal do York. Pois é, a gente vai ter que colocar isso. Tá ganhando. Bom, né? Mas eu vou fazer esse trabalho de casa, João. É isso, eu vou fazer esse trabalho de casa. Se a moldura ajuda, né? Então, Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, quer dizer, esses sentimentos, esses afetos, né, primitivos que você colocou, eles não sofrem ação de níveis superiores cognitivos, né? Ou sofrem? Sofrem. Eles sofrem. podem sofrer controle, regulação. Mas eles emergem do nível mais básico. O nível superior não seria capaz de produzir esse sistema nutritivo. Agora, eles podem de alguma forma regular. A gente tem saída. A gente pode regular. Mas isso não seria já, quer dizer, na verdade isso seria um nível de Interação superior. interação e pode haver diferenciação superior. Pode haver diferenciação. Isso é uma boa pergunta, porque ele fala de um core self, que seria um core self que ele diz anoético. E com o desenvolvimento individual, a pessoa conseguiria uma consciência, um eu self ideográfico, um único, que enfim, a gente tem as nossas homologias, né, tem os outros mamíferos, mas esse self, né, esse desenvolvimento seria único, porque as nossas relações comuns são únicas. Na nossa história biográfica, ele dá essa possibilidade. Não, eu estava pensando na questão da penetrabilidade, né? A penetrabilidade Não seria. cognitiva, né? O que eu acho que é diferente, no caso lá do autor que a gente estudou, o Raptopoulos, né, que ele fala de uma... Raptopoulos fala sobre uma possibilidade de controle cognitivo sobre a visão ou não, a percepção. Né? A percepção não é uma outra coisa. Né? Ele discrimina esses afetos sensórios, afetos homostáticos, afetos emocionais. Esses afetos que eu apresentei são afetos emocionais. Mas no caso do Raptopoulos, ele talvez estivesse falando, dialogando com esses afetos só sensórios. Mas o Raptopoulos diz que tem um nível na visão que não é penetrável cognitivamente. É a early vision. E esse caso aí seriam esses. Eu acho que nesse caso aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, pessoal, a emoção é normal. Tá? Percepção não vem antes disso não. Não, eu sei, eu digo assim, no caso para você, quer dizer, por enquanto, esses aqui seriam penetráveis. Eu acho que eles compõem, inclusive, eu gosto muito também da forma com que o Conan de Souza fala. E as emoções acabam fazendo uma espécie de um panorama, fazem uma espécie de um óculos, né? Assim, a nossa possibilidade de olhar o mundo. Né? Inclusive, isso é bastante problemático, mas a nossa crença ela é construída a partir da maneira como a gente vê o mundo. Né? As nossas experiências parecem fundamentadas mais basicamente ainda nesse aparato com que a gente nasce. É óbvio que a gente vai acrescentar outras coisas em relação a isso, né? Mas esse primeiro plano diz muita coisa, e o primeiro plano e os primeiros momentos da nossa vida. Né? Porque toda a neuroquímica envolvida aí, né, também vai ser bastante determinante. Isso é muita coisa para falar. Mônica, parabéns pela tua apresentação. É uma questão mais para te ouvir, assim, qual é a tua percepção em relação à questão do entendimento dos sentimentos na filosofia atual? Como é que tu percebe essa questão? Sentimentos ou emoções? Eu acho que é bem difícil, né, assim, quando eu comecei a estudar isso, eu achei que eu estava
de mudar errado. Mas agora o que a gente está percebendo, muitos institutos, muitos grupos surgindo em vários lugares que estão estudando emoção de maneira interdisciplinar. Surgiu agora recentemente um grupo na Europa, que eu acho que não sei se é nosso isso, da filosofia da emoção. É uma corrente de estudo de filosofia da emoção. Tem pessoas interessantíssimas que trabalham, que é o Ramon de Souza, o Paul Griffith, que é um rapaz mais novo, mora lá na Austrália, em Sydney. Eu não sei se o Barry Smith tem alguma atenção desenvolvida lá dentro do centro de sentido do relação à emoção. Mas estão aparecendo algumas iniciativas de estudar a emoção de uma forma mais interdisciplinar. Tem o pessoal lá da Diógenes na Alemanha, que inclusive o site deles é fantástico, eles abrem assim, animal emocional, eles estudam sentimentos existenciais. Tem o pessoal de Mind and Brain de Berlim, que é onde o Jesse Prince, que é um outro nome importante, de Nova York, vai passar 3 anos lá fazendo intercâmbio. Tem muita gente começando a falar disso. Assim. Às vezes, quando a gente mergulha no assunto, dá a impressão que a gente já como sobre isso. Eu percebo, não. Na verdade, a gente está muito no início. Acho que tem uma resistência muito grande de encarar esse tema. Vamos lá. Obrigada.